Que a misericórdia de Deus invada a sua alma, que a paz do Senhor habite no seu coração e a sua benevolência seja estendida sobre a sua casa, a sua vida. Queremos agradecer aqui a todos os comerciantes, que Deus abençoe o comércio de vocês, que Deus multiplique no comércio de vocês a cada dia para a glória de Deus. E nós vamos estar meditando um pouco na palavra neste momento para a glória de Deus. A palavra do Senhor em João 14, versículo 6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados irmãos, eu quero hoje falar deste caminho. Jesus em Mateus 7, versículo 13 e 14, ele nos fala de dois caminhos e também de duas portas. No versículo 3 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas ele é misericordioso, ele dá a oportunidade daqueles que entraram pela porta larga, pelo caminho espaçoso, de dar meia volta e voltar para trás, se arrepender dos seus pecados, para ter um encontro real com o nosso Senhor Jesus. Mas ele diz no versículo 14, para a glória de Deus, que estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E quem é esta porta? Quem é este caminho? Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus vai dizer, meus amados irmãos, para a glória de Deus, ele diz: Eu sou a porta, e quem entrar por ela, salvar-se-á para a glória de Deus. Como nós acabamos de ler em João 14, o versículo 6, ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por ele, para a glória de Deus. Então ele é a porta, ele é o caminho, que nos leva até Deus. Ele é a porta, ele é o caminho, para uma nova vida, para uma vida restaurada, para uma vida restituída. É ele que muda a história e o quadro de quem crê e acredita, para a glória de Deus. Como ele diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, aonde ele vai dizer que aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai que está no céu. Mas aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai que está no céu, para a glória de Deus. Então aqui eu quero fazer este apelo, este convite: venha para Jesus enquanto é tempo, porque ele é a porta, ele é o caminho que leva para a vida eterna, para a glória de Deus. E meus amados irmãos, havia um homem que ele era cego e mendigo, e ele precisava ter um encontro com Cristo. E a Bíblia nos mostra que aquele homem era cego e mendigo, mas ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, meus amados irmãos, muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que eu o chamasse, e chamaram aquele homem dizendo: tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama, para a glória de Deus. Então hoje, se você clamar, chamar por ele, ele também para e manda te chamar. E como ele manda te chamar, também manda te dizer: tem de bom ânimo, levanta a tua cabeça, vai à presença dele, porque ele é a solução, ele é a transformação, ele é a libertação, para a glória de Deus. E olha só, meus amados irmãos, e ali quando Jesus mandou chamar aquele homem, disseram para ele: tem bom ânimo, levanta, aquele que chama. Ele só disse a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem disse para Jesus: eu quero ver, Jesus. Só que Jesus disse para ele: veja, a tua fé te salvou, pode ir. Jesus mandou que ele fosse. Ele não queria só um milagre, aquele homem, mas aquele homem queria um milagre e permanecer nos caminhos de Cristo. Talvez você queira um milagre. Jesus tem esse milagre. Ele cura, ele ainda restaura, ele ainda faz paralítico andar, cego ver, ele ainda faz grandes prodígios, milagres e maravilha. Mas melhor do que a cura é a salvação da alma. Melhor do que a cura é ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E ali aquele homem disse: não, Senhor, eu quero permanecer no teu caminho. E foi ser discípulo de Cristo, para a glória de Deus. E tem uma coisa que eu sempre digo: a salvação não depende de dinheiro, a salvação depende de Jesus, para a glória de Deus. Porque nessa mesma história havia um homem, como já foi lido hoje aqui, para a glória de Deus, um homem que era rico. Um homem, meus amados irmãos, chamado Zaqueu. Aquele homem era rico,
mas era conhecido no meio da sua pátria como traidor, como ladrão. Eu quero te dizer que Jesus ainda transforma homens que estão na perdição, homens que vivem na corrupção. Se voltar para Jesus, Jesus transforma, Jesus liberta. Você pode ter feito o que você fizer, mas se você se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus, Ele te transforma, Ele te limpa, Ele te purifica. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados